Para quem conhece a mitologia nórdica de Ragnarok, a nova série da Netflix, Record of Ragnarok, traz no mínimo uma leitura bem pitoresca dos fatos. De um lado, os deuses que decidem eliminar a humanidade são desafiados para um confronto com esta mesma antes de extingui-la, aonde podemos pensar, é absolutamente impossível que humanos vençam deuses. Mas vem comigo que eu vou te contar exatamente como tudo se sucede e você vai ver que passa a ser uma coisa bem interessante de se raciocinar. Porém antes, editor, solta a vinheta. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Cappuccino. Eu me chamo Larte Ribeiro e estou aqui para levar vocês a uma leitura bem pitoresca de como acontece a nova série Record of Ragnarok da Netflix, que tem uma visão bem interessante de como deuses e humanos poderiam se pegar em confrontos, ali, duelo o tempo todo, porradaria, na real, para decidir qual o futuro da humanidade. De fato, os humanos merecem continuar vivendo após destruírem toda a natureza e estarem destruindo constantemente o planeta e a si mesmos? Ou eles merecem uma segunda chance se vencerem os deuses em um confronto épico? Mas antes de começarmos, meus amigos, eu quero pedir a vocês, olá, de coração, segue a gente no Instagram, canal Cappuccino. Lá nós soltamos todos os dias nos nossos reels dicas bem interessantes e pitorescas de todo o universo nerd. E também aproveita a oportunidade, clica aqui no gostei, se inscreve no canal. Nós fazemos de coração, estamos começando agora o nosso canal, é um canal novo, a gente está se esforçando ao máximo para trazer o melhor e o mais interessante para você, com muita notícia boa, quentinha, gostosa, para que você esteja sempre antenado às novidades, tá joia? Então eu conto com vocês aqui, ó, do fundo do meu peito. Vem fazer parte da nossa comunidade, dá essa força pra gente, abraça a causa, que nós não desapontaremos vocês. Conte com a gente. Um abraço, vamos nessa. A história de Record of Ragnarok, ou Shuumatsu of Valkyrie, se preferir o nome original japonês, começa com o encontro de todos os deuses nórdicos decidindo e resolvendo por aniquilar a humanidade mediante a todas as catástrofes e maldades que ela vem cometendo. E essa é uma decisão, meus amigos, que a cada 1000 anos todas as divindades se reúnem para resolver se vai acontecer o Ragnarok ou não. E o que é mais interessante é que em uma votação que mais parece uma sessão de Câmara de Deputados, fica decidido que os humanos serão extintos. Acabou pra gente, não tem mais jeito, balbal, já foi, já era. Mas para nossa sorte, a Valkyria Brunilda aparece e resolve desafiar os deuses. E o que é legal é que ela aponta uma regrinha escrita no rodapé do livro dos deuses, do livro das divindades, que diz o seguinte: Ragnarok pode acontecer, mas antes a humanidade tem o direito de tentar se defender. E como que essa defesa chega a ser ridículo? A humanidade pode lutar contra os deuses para tentar se manter viva. Cara, é humanamente impossível de acreditar numa coisa dessa. Mas acredite, a série apresenta as coisas de uma proporção tão inteligente e tão gostosa de assistir que você vai ficando surpreso a cada novo humano e a cada novo deus que entra num confronto, que pisa na arena, quando ali o pau quebra, quando tudo fica doido. E nas regras de Ragnarok, que são tão simples como torneios de Dragon Ball, onde os deuses vão escolher 13 representantes deles para lutarem contra 13 representantes da humanidade. E quem fica encarregado de escolher os representantes da humanidade, dentre todos os humanos que já existiram, que existem e que existirão, é a Valkyria Brunilda. Os combatentes serão sempre um contra um e o time que obtiver 7 vitórias primeiro ganha o torneio e define qual será o destino da humanidade. Claro que é uma disputa muito injusta, porque os deuses são criaturas poderosíssimas, mas Brunilde dá seu jeito para garantir que os humanos que pisarem na arena tenham, no mínimo, um poder em pé de igualdade para o confronto. E como que isso acontece? Ela convoca 13 valquírias. E se você entende um pouquinho da mitologia nórdica, vai saber que as valquírias, elas são entidades encarregadas pelos deuses
para apoiar a humanidade nos momentos de maior dificuldade dos humanos, aonde cada valquíria, além de poder se transformar em uma arma para o humano ao qual ela resolver se juntar, ela também fica ligada diretamente à alma desse humano, partilhando do pensamento, desejos e intenção. Muitas das vezes, as valquírias, mesmo sem ter conversado e conhecido o humano, ao simples fato dela decidir se unir àquele humano em um propósito, ela se transforma automaticamente na melhor arma que aquele humano poderia empunhar. E o legal é que a arma pode ser de um soco inglês a uma gigantesca lança. E pense comigo, os humanos que adquirem essa arma, eles têm em mãos o poder de confrontar em pé de igualdade com as armas divinas. E logo no primeiro confronto nós entenderemos por quê. Mas antes de mais nada, só para você ter uma noção, o soco inglês pode potencializar os golpes de humano, levando eles à velocidade da luz. Vê que interessante? Os humanos, eles não entram na arena ali simplesmente para serem massacrados. Eles começam a surpreender os deuses. A série já seria interessante se os autores pura e simplesmente escolhessem humanos superpoderosos ou atribuíssem aos humanos superpoderes para enfrentar os deuses. Mas o diferencial de Record of Ragnarok é que a pegada na hora do roteiro é trazer humanos que de fato contribuíram em algum momento da sociedade, da humanidade e surpreenderam a todos. E essas características desses humanos, elas são ampliadas ali no seriado. É bem bacana de se ver o que cada personagem tem de rico na sua personalidade e traz isso para a hora do duelo, para a hora do confronto, fazendo muitas das vezes com que um simples fato na sua existência, na sua personalidade e na sua história mude todo o rumo da batalha. E logo no primeiro confronto nós temos Thor contra Lubu. Lubu não é muito conhecido aqui no Ocidente, mas lá no Oriente ele tem uma história muito interessante de se acompanhar. Era um guerreiro muito poderoso, ao qual não conseguia encontrar, mediante a sua força, ninguém que pudesse fazer frente a ele. Inclusive, ele escolheu morrer por tédio de desistir de encontrar alguém que conseguisse fazer jus a um duelo que desse a ele ânimo de continuar existindo, vivendo. Isso lembra muito aquele nosso querido Kenpachi. Quem conhece a história de Bleach sabe que Kenpachi é um dos personagens mais fantásticos que existe e ele simplesmente não conseguia encontrar ninguém que fizesse jus à sua luta, ao seu poder de batalha. E o interessante é que aqui em Record of Ragnarok nós temos um personagem humano que praticamente tem as mesmas características de poder de batalha que o Kenpachi. A lista de personalidades que a Valkyria resolve trazer para o duelo, para a batalha, é impressionante. E nós teremos aqui nomes muito interessantes e que marcaram a história da humanidade. Olha só, nós temos Jack Stripador, Kojiro Sasaki, o samurai rival de Musashi. Nós temos o inventor Nostradamus, nós temos o rei Leônidas e nós temos Adão, isso mesmo, Adão da história bíblica. E todos eles trarão pra gente, e claro, todos eles e muito mais, trarão pra gente confrontos épicos na arena de Ragnarok. Além dos duelos serem confrontos, o background que envolve cada duelo, cada confronto é riquíssimo e traz pra gente toda uma narrativa intensa e interessante para entendermos quais são as motivações que fazem com que aquele humano esteja pisando na arena ou que aquele Deus, muitas das vezes, esteja ali com a gente. Inclusive, em alguns momentos, nós passamos a torcer até mesmo para os deuses e contra os humanos. E tudo isso criado em cima de um roteiro riquíssimo, envolvente, que faz com que você, telespectador, de fato, esqueça os minutos e as horas que você está passando em frente à televisão assistindo Record of Ragnarok. Mas nem tudo são flores. Espera lá que logo eu vou te trazer quais são as nossas críticas com relação a essa série. Vem comigo. Trazendo aqui por alto um pouquinho de contexto para vocês, na batalha, por exemplo, de Adão, que foi o primeiro homem, rola aqui um pequeno spoiler, mas é pequenininho. Se você não assistiu, eu recomendo inclusive que de repente, caso você não queira ter nenhum spoiler, para o vídeo aqui, vai lá, assiste a série e depois volta para continuar desse ponto comigo. Mas vamos lá, vou te dar um tempinho para você sair, hein? Tá aí ainda?
Então olha só, Adão, por ter sido o primeiro homem a pisar na terra, ele tem de fato para com a humanidade um sentimento de paternidade. Ele vê toda a humanidade como seus filhos. E ele estar ali lutando para defender os seus filhos é o que qualquer pai faria, e ele faz isso com maestria. Lembra que eu falei que nem tudo são flores? Infelizmente, Record of Ragnarok traz nos objetivos da arena o confronto principal, que deveria ser a preocupação em manter a humanidade viva ou não, apresenta simplesmente heróis musculosos que estão ali para confrontos e duelos e batalhas. Gente, isso é uma característica já dos produtos japoneses. Isso é uma característica que nós vemos muito em Dragon Ball e outros animes desta pegada. Então, infelizmente ou felizmente, se você curte esse tipo de conteúdo, você vai amar Record of Ragnarok. Mas se para você assistir seriados e animes que tem essa levada, essa pegada de luta, de duelo, de confronto, de efeito de batalha, de poderes, de magias, etc., realmente, eu te digo, não vá assistir, porque você não vai se agradar. Infelizmente, ali é o que a gente mais vai ver, é porradaria. A cada espadada, a cada desfecho ou vibração da plateia, o objetivo dos escritores é fazer com que você simplesmente se entretenha durante aquele tempo na frente da sua televisão. Muitas das vezes, falhando em levar o telespectador a uma crítica ou análise da existência da humanidade, o que poderia ser muito mais aprofundado na série. Infelizmente não acontece, mas não deixa de ser um produto muito interessante para se assistir. O mangá tem seus capítulos lançados mensalmente na Comic Zenon, e o mais interessante é o fato dele ser produzido a 6 mãos. Enquanto Shinya Umemura cuida da pesquisa histórica dos personagens e do enredo, Takumi Fukui é responsável por transformar aquele enredo em algo narrativo mais desenhista. E por fim, a Jishika pega este roteiro produzido pelos 2 antecessores e aplica em cima dele linhos, efeitos e cores, transformando em uma magnífica obra de arte. O legal de se observar aqui é que a anatomia dos personagens é quase a mesma de personagens das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. Record of Ragnarok faz parte da demografia seinen, ou seja, é produzido para maiores de 18 anos. Então ali nós temos temas abordados sem tanta preocupação para que os jovens pudessem assistir. Desta forma, temos palavreados mais pesados e cenas mais chocantes. E em momento algum, os autores se preocupam com eventuais pudores nas cenas dos quadrinhos de Record of Ragnarok. E sempre estão privilegiando a ação com uma quadrinização sempre voltada para o combate e para a batalha. E bastante cinematográfica. É quase como ler um storyboard bem detalhado. Superlativo é uma palavra bem apropriada para Record of Ragnarok, onde apresentam tudo em seus extremos, assim como manda um bom clichê do shonen, não é mesmo? De lutinha com Cavaleiros dos Zodíacos e Yu Yu Hakusho? Não, vou mudar isso aqui, cara. De lutaças em Cavaleiros dos Zodíacos, ou como haviam em Yu Yu Hakusho, as batalhas são repletas de técnicas cada vez mais espalhafatosas, muito criativas, intensas e interessantes, surpreendendo a gente ainda nos dias de hoje. E pense aqui comigo, meu querido, minha querida, até hoje nós conseguimos ser surpreendidos pela criatividade dos poderes que vem surgindo em cada novo anime, em cada novo mangá. Isso não é fantástico? Já imaginou se não tivéssemos mais essa diversidade de criação nas novas magias, novas habilidades e novos poderes dos personagens que existem e que ainda hão de existir daqui pra frente? Comenta já aqui embaixo o que você acha dessas ideias criativas para os poderes, magias e habilidades, e se você tem alguma ideia interessante para um personagem poderoso. Conta aí que eu estou muito curioso para saber qual ideia você tem de habilidade, poder ou magia. E o que é legal, que também já é de se esperar, é que quando algum golpe não dá certo, pode ter certeza que o lutador ou um dos lutadores vai tirar um contragolpe ou uma nova habilidade do além para poder surpreender não só o seu rival, mas a nós que estamos ali do outro lado assistindo e torcendo para o desfecho daquele confronto. Afinal de contas, é muito chato quando você já prevê o que vai acontecer no final, não é verdade? Logo na primeira batalha, quando Thor fica completamente em desvantagem contra Lobo e nós somos levados a pensar que a batalha já acabou ali, nós descobrimos algo impressionante que faz as coisas
talvez mudarem de rumo. Fica aqui a dica, vai lá assistir para você ver o que acontece. Eu não vou falar aqui não, vamos lá, assista lá que você vai ver. Pessoal, só digo uma coisa, o Mjolnir aqui é bem diferente do que a gente já viu do Mjolnir até hoje. É interessante de se ver que em todas as batalhas, como eu já citei anteriormente, nós temos vários flashbacks para dar um background bem interessante do porquê aquele lutador está ali. E nisso nós conseguimos acompanhar melhor quais são as motivações e interesses de cada um dos participantes dos confrontos. E o que é mais criativo é que muitas das vezes a plateia ou um determinado telespectador da plateia que contribui positivamente para que nós possamos entender um pouco mais daqueles dois participantes. E o que é mais legal, às vezes são pessoas bem interessantes da nossa história que estão ali tecendo alguns comentários para que nós possamos entender ainda mais sobre o que está acontecendo na arena. As cenas de humor aqui do seriado são muito espirituosas, muitas das vezes fazendo com que você dê boas gargalhadas. Não é rotineiro, porque afinal de contas não é a proposta do desenho, mas acredite, algumas vale a pena você estar ali assistindo. Já começa pela aparição de Adão, que é bem espalhafatosa e cômica. Seu vulto aparece em meio a um desfile de animais, e aí você fica pensando, meu cara, esses animais vão lutar no lugar de Adão, Adão vai ter os poderes dos animais, o que vai ser? Uma coisa meio Capitão Planeta? Então eis que aparece o primeiro humano a aparecer na arena com uma pose da pintura de Michelangelo, Criação de Adão. Inclusive, o próprio artista que está na plateia faz um comentário a respeito. Gente, vai lá ver, é interessante. Se a história de Record of Ragnarok buscasse, focasse, tivesse mesmo a intenção da coerência, com certeza os humanos não teriam a menor chance na porradaria contra os deuses, mesmo tendo as armas que eram as transformações das valquírias para poderem assessorá-los. Porém, contudo, todavia, no entanto, eis o que acontece, os autores estão ali é para ver o fuzuê, é para ver o pau quebrar, é para ver a casa cair, eles não estão ali para ver regrinha não. Igual um bom reality show do SBT, você logo percebe que ali a única regra que existe é não ter regra nenhuma. Em um determinado momento entre a luta de Thor e Lubu, o cavalo de Lubu invade a arena e passa a ser as pernas do Lubu. Cara, é uma doideira isso. Você vai viajar, nessa hora você vai falar, putz, cara, velho, tava indo tão bem, tava gostando tanto, que titica que é essa daí? E eu tô usando titica com muita trava na língua pra falar titica, porque a vontade é de falar outra coisa, mas nem tudo são flores. Acontece que alguns deslizes tem sim, um aqui, outro ali, mas no contexto geral é bem interessante. Afinal de contas, o importante mesmo era ver a porradaria. E se é isso que o roteirista quer me dar, cara, eu vou assistir pra ver qual vai ser o desfecho disso aqui. Lubu vai vencer? Thor vai vencer? A humanidade vai continuar existindo? A humanidade vai ser extinta? Thor é um cara do bem? É um deus gentil? É um deus camarada? É um deus da Marvel? É aquele nosso Thor legal, amigo, irmão de fé, camarada? Não sei, vamos ver qual é. E aí a gente acaba entendendo e se deleitando com as personalidades únicas, não só dos humanos, mas dos deuses também. A animação de Record of Ragnarok ficou a cargo do diretor Masao Okubo, que nessa mesma função já participou de alguns longas-metragens. Já a trilha sonora ficou com Yasuharu Takanashi, compositor de Fairy Tail, Naruto Shippuden e Sailor Moon Crystal. Conhece algum desses? Já ouviu falar? Inclusive, este último é um filme da Netflix, então ele já é um cara bem experiente nessa área, né? E gente, falando em desenho da Netflix, eu já aproveito a oportunidade para deixar aqui para vocês um card que logo vai estar saindo aí He-Man e os Mestres do Universo. Então acho bem bacana você já se preparar, entender um pouquinho mais do background que compõe todo esse universo de He-Man, e caso seja do seu interesse, cola lá, assiste o vídeo, porque eu tenho certeza que assim como esse, você vai acabar aprendendo muita coisa extra e tendo conteúdo para te deixar preparado para quando o desenho chegar e você poder assistir embasado no assunto, tá bom? Continuando aqui com o nosso queridíssimo
Record of Ragnarok. Então, na minha opinião aqui, vale sim muito a pena assistir Record of Ragnarok. Claro que não é um desenho voltado para todos os gostos, não vai agradar gregos e troianos. Existe sim algumas coisas que pegam um pouco e pecam um pouco ali, como a deusa que precisa de um suporte para avantajado que ela tem. E aí você, às vezes, dependendo do seu ponto de vista, criação ou mesmo dos seus princípios, pode se sentir um pouco incomodado. Mas deixando isso de lado, cara, amiga, vale muito a pena assistir. Mas de antemão eu já quero saber aqui, qual é a sua opinião? Você já assistiu? Se sim, comenta aqui pra mim, Laerte, eu achei isso, gostei por isso, ou não gostei por isso. Inclusive eu discordo do que você disse no vídeo, ou eu concordo com o que você falou no vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Gente, nós estamos começando o nosso canal agora e o seu like é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal, faça parte aqui da nossa comunidade. Tá aqui quentinha, começando a partir de agora, então você já vai pegar tudo do começo, vai acompanhar a nossa história e eu tenho certeza que você não vai se arrepender por isso, tá joia? De coração, desde já agradeço. Quero aproveitar para pedir para que você siga as nossas redes sociais. Para mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês. E assim como neste vídeo, eu tenho certeza que você descobriu muita coisa interessante, cola lá no vídeo do He-Man que eu falei, dá uma assistida, ou não vai embora não, fica aqui no nosso canal, dá um pulo em outros vídeos, nós temos muito conteúdo interessante aqui sobre a cultura nerd, e eu tenho certeza que cada um dos nossos vídeos vai trazer uma novidade para sua percepção de como ver e como entender tudo o que acontece nesse universo geek, tá joia? No mais, um forte abraço, fique com Deus, eu quero mais é te ver com a gente, tá? Aguarda a tua inscrição aqui, não esquece. Valeu, fui!